E eu chamo para cá, para dividir a nossa tela, o advogado José Ivalter. Muito boa noite, doutor Ivalter. Boa noite, Wallace. Boa noite, Michael, tudo bom? Boa noite, ouvintes, né, internautas, né? Em primeiro lugar, né, além do boa noite, né, desejar aqui, desde já, que seja muito proveitosa esse pequeno, seja muito proveitoso esse pequeno momento que nós iremos passar aqui, né, mas que seja esclarecedor. Por favor, fiquem à vontade, né, façam os questionamentos e já deixo o registro aqui. Se porventura algo fugir da minha alçada, não se preocupem que eu vou em busca da informação, a gente vai atrás de deixar tudo realmente bem esclarecido. Então, Zé Ivaldo, desde já, muito obrigado por ter aceitado nosso convite, por estar aqui presente com a gente, o nosso repórter 87 FM. Doutor, deixa eu logo perguntar diretamente a questão de protocolos. É o que se há de mais duvidoso hoje, ou que as pessoas têm mais dúvidas, né? Quando temos dois protocolos vigentes, um estadual e outro municipal, qual protocolo deve ser seguido? Sendo bem sucinta a pergunta. Resumindo, a União ela vai determinar, ela faz uma norma geral, os estados e municípios eles vão, de certo modo, fragmentando, né, para fazer com que aquela legislação ela seja o mais abrangente possível e abarque as situações vivenciadas, até porque, assim, o Brasil, ele é um país imenso, as dimensões continentais, então é natural que o que esteja passando no Rio Grande do Sul seja uma realidade completamente distinta do que está passando no Mato Grosso, ou mesmo no Nordeste, como é o nosso caso aqui, por exemplo, né? Tanto que, recentemente, né, uma grande celeuma, né, esta entre governo do estado, mais abrangente, e o município de Natal, por exemplo, né, aonde um fixa de uma maneira, o outro diz, né, e cada um tentando ajustar a sua realidade, né. E outra coisa, falando de Santa Cruz, né, da realidade desse momento, do dia de hoje de Santa Cruz. Nós temos um decreto municipal ativo, né, que, se eu não me engano, até dia 17, salvo me engano, não sei se é essa data. E temos um decreto estadual que é mais novo, né, mas temos um municipal ainda em vigência. No caso de Santa Cruz, hoje deve-se respeitar o decreto municipal e estadual, só para a gente deixar claro para o nosso amigo ouvinte e nosso amigo internauta. Eu vou começar pela sua segunda pergunta e a gente retorna para a primeira, certo? Sendo mais objetivo, tentando ser mais objetivo, o que tem que se entender é que o Estado ele tem determinadas normas que, de fato, ele tem, vamos dizer assim, uma certa exclusividade, né? Todavia, neste momento, né, que nós estamos, né, todas as discussões, elas são de vigilância sanitária, né? Todas essas medidas restritivas que nós estamos tratando hoje, elas são decorrentes de uma situação de calamidade na saúde, né? De uma calamidade pública na saúde. Então, essa situação, ela acaba trazendo ao município uma atribuição, né, de forma indireta. Todavia, existem medidas que o município não pode tomar, certo? Por exemplo, quando se fala, né, o governo do estado, ele por duas vezes, né, por duas oportunidades recentes, inclusive uma vigente, esta última vigente, ele falou no toque de recolher, né? Então, quando ele trabalhou toque de recolher, ele trabalhou uma medida que não cabe ao município, certo? O toque de recolher é uma medida de restrição de locomoção, né? Ela restringe a liberdade
do ser humano, do cidadão. Inclusive, essa medida, né, se ela for tomada no estrito, no caráter mais estrito da lei, ela só poderia ser normatizada, só poderia ser apresentada pelo governo federal, pela União, tendo em vista que é uma questão de você está tratando um princípio, né, você está limitando, impedindo, né, o usufruto do princípio à liberdade, né, ela está tolhendo isso dos cidadãos. Então, mas sem querer discutir esse mérito, né, vamos tratar somente de Estado e município. Então, a nossa interpretação é que o município ele não tem o porquê questionar em seus normativos o que foi determinado por um ente superior, certo? No quesito de toque de recolher, certo? Então, ao município estariam ligadas, estariam execuíveis medidas sanitárias, medidas de saúde efetivamente, né, diretamente ligadas hoje a essa pandemia do Covid-19, certo? Então, quando se fala em toque de recolher, certo? A visão é que o município ele não tem competência para isso, né? Porque foge à sua alçada, é algo muito maior, né? Em que pese, Michael, o município ele ter aquele caráter, né, suplementar, né, como comentado há poucos instantes, mas ele tem determinados impedimentos, e este é um deles. Né? Você não pode tratar de toque de recolher, porque é uma medida muito, muito rígida, porque ela ultrapassa, vamos dizer, o caráter meramente legal. Ela vai a um princípio, ela impede, né? Ela cria limitações a um princípio que é o princípio da liberdade. Né? Então, vejo com muito perigo esse tipo de precedente, né? Vejo com muito receio esse tipo de precedente, justamente porque é algo que ele foge às atribuições naturais, né? E até as atribuições delegadas aos municípios. Então, doutor Walter, no caso, o município não pode, então, abordar essa parte do toque de recolher. Isso ficaria para instâncias superiores, vou dizer assim, para os entes maiores, no caso, o Estado e a Federação. Perfeitamente, Wallace. Eu vejo que a União, né, ela realmente teria esse poder. Todavia, como a gente está tratando, né, fazendo um paralelo, né, criando esse paradigma entre governo do Estado e municípios, né, então eu vou me ater, né, e interpretar que o governo do Estado ele tem essa atribuição, certo? Então, assim, os decretos, né, do município, né, especificamente do nosso município de Santa Cruz, eles tendem, né, sempre, né, a tratar as questões de saúde, limitações de funcionamento de determinados ambientes, né? Então, seriam questões, vamos dizer assim, que diretamente ligadas às questões sanitárias, né? As questões de controle, né, da epidemia, né, controle dessa pandemia que nós estamos passando. Doutor Ivaldo, eu queria trazer aqui uma pergunta das redes sociais, em que o nosso internauta Marcos Valflan, ele perguntou sobre a questão da ação das forças de segurança de não estarem agindo na cidade, e falam de finais de semana, que a farra corre solta pelas casas, shows e bares. Essa parte, então, a gente já viu que o toque de recolher é algo que fica muito estritamente ligado ao governo estadual nessa situação. Mas, no caso, essa atuação com relação aos bares, que, na verdade, bares e restaurantes acabam entrando numa esfera municipal, seria isso? Wallace, até do Zé Walter, deixa eu só complementar essa pergunta, viu, Wallace? Pela experiência que eu passei sábado, nós cobrimos aqui essa questão, foi o primeiro dia do novo
do protocolo do governo, protocolo não, da questão da orientação do governo estadual, e eu conversava com policiais civis e militares. O que eles me relataram foi o seguinte, doutor. Eles me relataram que havia, sim, a determinação municipal, mas que, como tínhamos um toque de recolher não, tínhamos uma determinação municipal de ser só a partir das 10 horas, que eles só poderiam cumprir a determinação municipal e não estadual, e que eles poderiam sim agir, mas mediante a presença da vigilância sanitária ou de órgãos de fiscalização da prefeitura. O que é que acontece? Né? Essa diferenciação, né, entre toque de recolher, né, e o cumprimento de determinadas medidas, né, eu vou retornar. Por quê? É mais necessário. Né? O toque de recolher, por ser uma medida mais rígida, né, de limitação de locomoção, né, limitação desse nosso princípio de liberdade, ele está sendo tratado pelo Estado, certo? O município, né, como dito há pouco, o município, ele tratou de medidas sanitárias. A exemplo, limitações no funcionamento de determinados empreendimentos. Por exemplo, o município, ele fixou em um decreto seu, que os bares e restaurantes, por exemplo, né, que os bares, propriamente dito, fossem fechados, né, eles tivessem o seu funcionamento limitado às 22 horas, 23 horas para o seu fechamento geral, certo? Isso é uma limitação, né, determinada pelo município, mas que ela é de funcionamento de determinados ambientes, né? Então, nesse caso específico, os bares. Quando a gente fala em toque de recolher, é algo muito mais grave, né? Ele não fala somente de bar, ele não fala somente em supermercado, restaurante, né? Então, ele trata de uma condição aonde o cidadão que estiver, né, na via pública, após aquele horário fixado, certo? Ele tem que se recolher em casa. Então, é uma situação, vejam, mais grave, mais rígida, do que aquela situação apenas de controle de funcionamento de determinados ambientes, como padarias, bares e etc. Né? Então, por isso que, neste caso em específico, não é o que, eu obedeço o Estado ou obedeço o município. Não. O município, ele determinou que o bar, ele fique fechado a partir das 22 horas. Todavia, o governo do Estado, em decreto seu, disse, eu não quero ninguém na rua a partir das 20 horas. Então, naturalmente, você se entende, né, seja o cidadão, inclusive as próprias forças de segurança, que o que será cumprido primeiro é o das 20 horas, que é o recolhimento, né, o recolhimento dos cidadãos às suas residências a partir daquele horário. Naturalmente, com as suas ressalvas, né, apresentadas pelo próprio decreto, como, né, para o usufruto, né, dos serviços essenciais. O doutor Ivaldo, até rapidinho, Alisson, eu já vi alguns entendimentos que essa questão do decreto, em alguns estados, eles estão se valendo pelo decreto mais duro. O decreto que tiver maior rigidez é o que deve ser respeitado. Também é correto essa questão? Exatamente. Como o município ele está como dito, de forma suplementar, né? O que é que ele suplementa? Ele pode enrijecer, ele pode chegar a apresentar uma legislação para enrijecer. Por exemplo, né? Tratando de eventos, né? Vamos colocar aqui um evento, né? Então, digamos, o Estado, ele disse, olha, os eventos podem funcionar, casamentos, né, batizados e tal, pronto. E se determinado município vir que não, esse evento, de maneira nenhuma, ele pode acontecer.
seja batizado, seja festinha de criança só com a família, não interessa, tem que fechar tudo. Então, ele pode determinar e dar esse fechamento, né? Naturalmente, o município ele não pode abrandar, né, algo que já foi determinado pelo Estado como medida sanitária. Então, se o Estado diz, olha, não tem festa, então o município, em tese, ele não poderia simplesmente liberar. Certo. No caso, então, isso também fica compreendido. No caso, o decreto mais forte, que inclusive isso a gente viu ano passado, né? Esse debate sempre foi levantado, que, por exemplo, existiam medidas de restrição, exigindo o uso da máscara, tudo mais. Quando chegou em Santa Cruz, o prefeito até determinou que o santuário devia fechar, ou seja, mais uma medida que foi acrescentada, é isso? Se por acaso, vamos dizer, o prefeito necessitar, até para os nossos internautas compreenderem melhor, se o prefeito necessitar de medidas mais duras, ele poderia fazer um novo decreto. Se ele analisar que não precisa emitir normas, né, medidas a mais, então ele nem precisa emitir, ele segue o que está em vigor, que é o decreto da governadora. Exatamente, exatamente. Como o ano passado, ele foi um ano muito, vamos dizer assim, muito mais sui generis do que esse, né? Acabou que havia uma necessidade normativa, né, muito grande. Você tinha que estar sempre atualizando. Você vê que o município de Santa Cruz mesmo, ele editava decretos assim. Teve momentos, né, que a gente decretava 3, 4 numa semana, né? Enquanto isso, a partir de um certo amadurecimento, né, normativo, houve um certo distanciamento, onde normalmente os nossos decretos eles passaram a ser a cada 30 dias, né? Então, essa questão, até porque é o seguinte, viu, Wallace e Michael, quando existe um perigo muito grande, né, eu vejo como algo muito perigoso, o município, né, ele está editando decretos, muitos decretos, um atrás do outro, certo? Porque isso acaba confundindo o cidadão, né? Na hora que, por exemplo, muitas vezes, para você não criar um decreto com 20 laudas, por exemplo, né, você acaba criando uma situação onde, de remissão, né, onde você tem um caráter mais remissivo. Artigo 1º, eu digo, ficam válidos, permanecem válidos os efeitos do decreto tal, tal e tal, artigo tal do decreto tal. Então, acaba que isso daí tira um pouco do foco e da praticidade do ato normativo. Então, isso não é interessante, por isso que não é interessante a gente estar editando vários decretos uns atrás dos outros, para que não haja a perda da informação, né? O perecimento da informação principal, ela é muito importante que não haja esse perecimento, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, por isso que, no início, havia uma necessidade de fato, né? Mas hoje, com uma certa normalidade, né, a pandemia ela acabou trazendo, de certo modo, uma normalidade, né, onde determinados protocolos principais foram estabelecidos e não foram mudados. E hoje, a gente basicamente atualiza mediante a situação epidemiológica, normalmente, né, utilizando os critérios científicos que nos são apresentados pelos comitês científicos do Estado, do município, né, e, naturalmente, algumas instituições.